Bastidores do poder. O governador Rafael Tássio fez um alerta sobre necessidade de adequações no orçamento, no Caixa do Estado, Tássio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. É verdade, Eliezer. Hoje nós estivemos no Karnak pela manhã, durante a apresentação dos projetos escolhidos do Orçamento Popular, e nós conversamos com o governador Rafael Fonteles sobre a situação financeira que vive o estado do Piauí. Em um balanço que nós divulgamos no Portal Dia, a gente faz todo o mapa de quanto nesses últimos 3 meses o estado já perdeu com a queda constante do FPE, chegando à barreira milionária de mais de 130, 140 milhões de reais que foram perdidos estes últimos meses com a queda do FPE. Somente junho e julho. O mês de agosto ainda não foi concluído, mas o governador avaliou este impacto, Eliezer, e projetou que essa queda deve também ser definitivo no projeto orçamentário que será apresentado na Assembleia Legislativa do Piauí, e alertou que estados e municípios precisam pisar no freio quanto a gastos, e confirmou que daqui a pouco, lá no Karnak, agora à tarde, uma reunião com os secretários, a questão financeira do estado também será discutida com todo o secretariado. Vamos ouvir o que ele disse. O orçamento, ele é dividido em várias fontes de recursos. Qual é a fonte que está sendo objeto de muita preocupação para os municípios e para os estados? É o fundo de participação, tanto dos estados quanto dos municípios. Então, essa fonte está experimentando quedas relevantes em julho, em agosto, e não sei como vai se comportar nos próximos meses. Então, obviamente que é um ponto de alerta significativo, ainda mais para aqueles entes que dependem mais do fundo de participação. Hoje a dependência do estado do Piauí está em torno de 40%, mas há municípios que dependem de 90% do FPE. Então você imagina, em 90% do seu orçamento, você tem uma queda de 30%, 35%, 40%, 50%. Então é preocupante, sim, é um momento de alerta, os prefeitos estão muito preocupados, eu me solidarizo com todos eles, e estamos buscando, junto ao Congresso Nacional, soluções para mitigar o problema. Mas cada um tem que fazer o seu dever de casa, no sentido de pisar um pouco no freio. Então ouvimos aí o governador. Como eu disse, Eliezer, no mês de julho a queda com o FPE ficou na casa de 63 milhões de reais. Agora, no mês anterior, em junho, a queda foi de 79 milhões de reais. Somente junho e julho, então, totalizando uma queda de aproximadamente 142 milhões de reais com fundo de participação dos estados. O governador, como ouvimos aí, ele dizendo, já adotou medidas de cortes, né? Nós já trouxemos aqui comissionados e secretários tiveram redução na casa de 15% no pagamento, né? No DAS, no pagamento da comissão, que eles recebem todo mês, né? No salário dos comissionados. E o ano passado, uma medida também importante, que foi o aumento da alíquota do ICMS, que tem segurado as finanças do estado do Piauí em meio a essas dificuldades enfrentadas. Pelo que eu conversei nos bastidores do Karnak, o governador vai discutir com o secretariado metas que foram apresentadas e que foram cumpridas, já que teremos uma solenidade de apresentação de metas nas próximas semanas. Também deve-se discutir o medo, né, o risco com incêndios. Nós tivemos agora um muito forte em Canto do Buriti, que durou vários dias, então o governador vai tentar trabalhar isso com os secretários e também vai tocar nesta questão financeira, que afeta, né, todos os estados e municípios, mas também afeta diretamente o estado e o contribuinte como um todo, já que nós temos, como já explicamos, uma queda de arrecadação, principalmente pela redução no valor e na exportação de commodities em todo o Brasil, o que faz com que a arrecadação seja menor, a arrecadação sendo menor, o percentual repassado aos estados e municípios também cai. Então, como disse o governador, é hora de pé no freio, viu, Eliezer, com os gastos públicos.
Com certeza. E nós estamos vendo não só essa mobilização do governo do estado, mas da própria PPM, que representa os prefeitos municipais, com um discurso na mesma linha. Tem que ter equilíbrio, redução, cortes. É claro que nós não vamos torcer aqui para pessoas ficarem desempregadas. A gente tem que pensar também que trabalhadores comissionados, muitas vezes, são os principais responsáveis pela renda familiar. E muitos recebem um DAS pequeno, né, Elias? Salário base, salário mínimo. Isso. Né? Em regra é isso. Então nós não vamos torcer para que essas pessoas fiquem sem sua renda. Mas adequações são necessárias. É consequência do censo demográfico, do recálculo que é feito pelo Tribunal de Contas da União para esses repasses aos estados e municípios. É um momento de recessão também, porque a base desses fundos é IPI e imposto de renda. Então, tudo isso tem um impacto, né, Tássio Cruz? E precisa realmente... Você falava da APPM, amanhã a gente vai trazer os detalhes, né, Elias? Amanhã tem uma coletiva do presidente da APPM para falar sobre esse movimento municipalista que deve paralisar várias prefeituras aí em todo o Piauí, já que o FPM, que é o Fundo de Participação de Municípios, assim como o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, caiu bastante. Você lia agora há pouco no jornal O Dia, uma matéria exclusiva, sobre a previsão de João Henrique de cerca de 300 milhões de reais a menos no orçamento de 2024 de Teresina. Ou seja, está doendo o bolso de todos os gestores essa mudança, né, e essa queda na arrecadação, principalmente com as commodities e multinacionais.